O desenho sobre papel é destaque numa exposição aberta ontem à noite na Galeria Louro e Canela, na capital. A coletiva vai até o fim do mês. Dezenas de admiradores das artes plásticas foram à Galeria Louro e Canela, no bairro de Manaíra, conferir as mais de 70 obras da exposição Papel Contemporâneo. São aquarelas, colagens, fotografias e os desenhos sobre papel de 30 artistas. Um deles, Alberto Lacer. Eu vejo isso como uma coisa oportuna de a gente começar a ver o desenho como uma obra de arte, até de preço mais acessível, né, ao grande público. E que precisa de eventos como esse. A exposição vai ficar aberta para visitação ao público até o próximo dia 30. Artistas consagrados, novos artistas, numa coletiva onde todo mundo vai perceber a importância do desenho do artista na sua produção.